Olá, estamos aqui para realizar mais um exercício de Python e mais uma vez um exercício sobre if. E aqui, qual que é o nosso enunciado dessa vez? Escreva um programa que peça ao usuário para digitar um ano. E nós vamos ter que retornar para o usuário se esse ano é bissexto ou não. Qual que é a ideia básica, qual que é a lógica que nós temos para saber se um ano é bissexto? Então, às vezes a maneira que aparece de um pouco iniciante é, o ano bissexto é aquele de 4 em 4 anos. Então, 2020 foi um ano bissexto, 2024 é um ano bissexto, 2028 será um ano bissexto, 2032 será um ano bissexto e assim por diante. Só que tem algumas exceções para essa regra. Uma delas é que se o ano for divisível por 100, ele não seria ali um ano bissexto. Então, naquela lógica de 2024 é bissexto, 2028 será bissexto, 2032 será bissexto, a gente chegaria que 2096 também será um ano bissexto, mas 2100, que é 4 anos depois do que o 2096, não é um ano bissexto, porque ele não é divisível por 100. E alguns podem estar se perguntando, mas o ano 2000, se alguém aí se lembra, o ano 2000 foi um ano bissexto. É porque também tem uma exceção aqui, que se ele for divisível por 400, aí ele também é um ano bissexto. Então, resumindo, 1600 foi um ano, seria ali um ano considerado como sendo bissexto. 1604 também, 1608 a mesma coisa, 1696 também. Daí 1700 deixaria de ser bissexto por essa regra. 1704 seria bissexto, 1796 seria bissexto, mas 1800 não. Aí seguindo tudo, avançando um pouco no tempo, 1996 seria um ano bissexto, 2000 é divisível por 100, mas ele também é divisível por 400, então ele é um ano bissexto. Aí 2004 é um ano bissexto, 2008, seguindo, e como eu falei, quando chegar em 2100 não será um ano bissexto. Assim como 2200 não será, 2300 não será, mas 2400 será. Se nós utilizarmos aqui o operador percentual, ele nos fornece o resto da divisão de um número pelo outro. Então, só recapitulando, se eu coloco, por exemplo, 7 por 102, nós vamos ter aqui, como resultado, o resto da divisão de 7 por 2, que é 1. Se fosse 8 por 2, o resto da divisão é 0, e aqui aparece como 0. Então, se eu colocar o seguinte, vou fazer aqui primeiro um exemplo um pouquinho mais numérico. Se eu colocar o nosso ano, e eu vou dar um exemplo aqui, que o ano, por exemplo, sendo o 1996. Eu vou perguntar o seguinte, print de ano, resto da divisão por 4. Então, esse resultado que aparece aqui, que é o 0, significa que 1996 é divisível por 4. Então, ele atende aqui um primeiro critério para ser ano bissexto. 2100 também é divisível por 4, o resto da divisão é 0. Mas 2100, como vocês podem pensar, também é divisível por 100. Então ele deixa de ser um ano bissexto, porque não é divisível por 400. E aqui nós podemos colocar algumas condições juntos. O que é isso que eu quero dizer assim como essas condições que nós temos aqui? Primeira coisa, fazer um outro pedaço um pouco antes com vocês. Eu poderia colocar, no lugar de print ano percentual 4, print ano percentual 4 igual a 0. E aqui, nesse caso, percentual 4 igual a 0. Nesse caso, nós estamos tendo uma operação que é o resto da divisão de ano por 4, e junto um teste lógico se esse valor é 0.
nós já vimos que 2.100 divididos por 4 tem o resto zero. Se eu coloco aqui a resposta disso, é true, porque é verdadeiro. Se no lugar de 2.100 fosse 2.101, o resto da divisão por 4 não é zero. E a resposta aqui é falso. Vou explorar um pouco mais com essa parte aqui do 2.100. Eu posso colocar uma outra condição aqui junto, e usando o AND. E aqui eu vou perguntar o seguinte, se ano, o resto da divisão dele por 100 é igual a zero. Ou seja, eu estou perguntando se o resto da divisão por 4 é zero e também se o resto da divisão por 100 é zero. Se nós tivermos que o resto da divisão por 4 é zero e o resto da divisão por 100 também é zero, a resposta aqui será true. Olha lá, ano 2100, ele é divisível por 4 e é divisível por 100. Então, nós temos aqui como resposta true. Se eu pegasse o ano 2104, ele é divisível por 4, mas não é divisível por 100. Então, esse primeiro teste aqui tem true como resposta e esse segundo aqui tem falso como resposta. Se nós temos aqui um true e falso, a resposta para isso é falso. Só seria true a resposta se os dois fossem true, se os dois fossem verdadeiros. E a gente pode observar aqui, ó, deu como falso. Por mais que para esse primeiro aqui a resposta fosse verdadeira. Basta ter um falso que faz com que a sentença inteira seja falsa. Então, o ano ser bissexto ele tem que ser divisível por 4, não pode ser divisível por 100. Pô, não ser divisível por 100 significaria que o resto dele ali é diferente de zero. Mas, se ele for divisível por 400, mesmo que o resto da divisão por 100 seja zero, ele também será um ano bissexto. Então, a gente vai ter que fazer uma lógica aqui envolvendo essas condições todas. Da forma que o AND, nós temos um outro operador que é o OR. E a gente pode pensar, então, em algumas coisas. Uma delas, que o ano seja dividido por 4, é uma necessária. E, além disso, a gente precisa que uma de duas coisas aconteçam. Uma delas é de que ou o ano ele não seja divisível por 100, e daí aqui eu posso colocar a exclamação para dizer que é o diferente de zero, ou que o ano seja divisível por 400. Então, aqui, se eu colocar o ano, a divisão por 400, ter o resto zero, seria suficiente. Vamos testar isso daqui. 2104. Se eu coloco a execução, deu true, exatamente como nós esperávamos, sendo um ano bissexto. Por que aqui deu true? Foi o resto da divisão por 4 foi zero, e foi satisfeita essa condição daqui, divisível por 100 esse ano. Se eu colocasse 2100, o que aconteceria como a nossa resposta? Falso. Ele é divisível por 4. Só que nós temos que ele é divisível por 100 e não é divisível por 400. Então, nós temos falso para esse primeiro teste e falso para esse segundo teste. E daí, com o OR, falso e falso, se um deles é falso, aqui os dois são falsos, né? Nós temos aqui os dois como falso. Então, nenhum deles vai ser verdadeiro. Se um fosse verdadeiro, já seria suficiente, mas no caso, nenhum deles foi verdadeiro. Se eu colocasse o outro ano, que é 2000, 2000 deu true. Ele é divisível por 4 e também é divisível por 400. Agora, o que a gente precisa? Colocar que o usuário vai digitar esse ano.
Então, eu vou dizer que o ano, no lugar de eu colocar aqui, ele é um input, e eu peço aqui para o usuário, digite o ano. Eu coloquei um print do teste lógico, mas o que a gente quer fazer? A gente quer ver se isso daqui for verdadeiro, se isso daqui que nós colocamos é verdadeiro, então a gente vai escrever que o ano é bissexto. Print, e daí aqui a gente coloca que o ano é bissexto. E caso contrário, aqui com um else, a gente escreve que o ano, print, o ano não é bissexto. Então, a gente vai pegar e escrever aqui que o ano não é bissexto. Isso daqui eu vou fechar esse parênteses e ok. E agora a gente coloca essa possibilidade para o usuário digitar. 1996. Deu um problema aqui. Temos que converter para inteiro. Não é um texto, senão o texto ele não consegue fazer aquelas comparações matemáticas. Agora sim, ano 1996, o ano é bissexto. Se eu colocasse lá o ano 2000, o ano é bissexto. Se eu colocar 2096, o ano é bissexto. Já 2100, a nossa resposta é que o ano não é bissexto. Assim como 2200, o ano também não é bissexto. E dessa forma, a gente conclui mais um exercício aqui. Obrigado e até a próxima.